Jesus Cristo mudou. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. Nós queremos abençoar a vida do pastor Adolfo nesta noite, mas não apenas a do pastor Adolfo. A sua que está aqui nessa noite, presente, e de cada um dos nossos irmãos, seja de Betel, Oliveira, Carmo da Mata, ou os nossos amigos crentes em Jesus que nos acompanham. Nós queremos fazer do aniversário do pastor Adolfo um motivo para sermos desafiados a entendermos mais a vontade do Senhor para nós. Então, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 14, assim diz assim, todos já acharam? Amém? Não que eu tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, aniversário é um tempo de análise. Você analisar o tempo que passou, as vitórias, as conquistas, as realizações de um ano que se finda, ser grato ao Senhor por tudo que vivemos, mas ao mesmo tempo é um momento de desafio, porque é mais um ano que Deus nos concede. E aí pensarmos quais são os alvos, os planos, os projetos para esse novo ano. Então, o pastor Adolfo amanhã completa mais um ano de vida. E com ele nós vamos refletir. E pastor Adolfo, esse ano foi mais difícil do que os outros anos. Primeiro porque sua carga de experiência aumentou. Mais um ano, não é? E esse período da Covid-19 tem desafiado demais. Então tem desafiado o Senhor, o Ministério Rocha Eterna. E a pergunta é simples. O que pensar e dizer ao Senhor, com toda essa carga de experiência ministerial que o Senhor tem? Um dos textos que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é esse texto do apóstolo Paulo. Que texto tremendo, pastor. Porque esse texto, Paulo estava em momentos difíceis. Segundo a história, Paulo estava preso em prisão domiciliar. Paulo já estava em Roma, mas estava preso. E olha que algo que o apóstolo Paulo nos ensina. Apesar da prisão domiciliar, Paulo não estava preso. Paulo estava ali pensando em como o reino de Deus podia crescer e prosperar. Aquela prisão duraria 2 anos. E ali o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses com o tema alegria. Olha que sugestão e princípio importante para os dias atuais. Vivemos dias de limitações, dias de proibições, como Paulo vivia. E Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E ao mesmo tempo que Paulo nos ensina isso, ele nos mostra a importância dessa análise do que nós estamos fazendo. Trazendo essa análise, pastor, para a atualidade, a pergunta é, como ser bem-sucedidos? O Senhor é um homem bem-sucedido, mas essa mensagem é para esse aniversário também. Rapidamente, eu quero ver com você alguns princípios desse texto. E o primeiro deles, dando ao pastor Adolfo um relembrar de princípios, Paulo nos ensina que devemos desejar mais. Pastor, se me permite, pela minha idade, pela sua idade, um conselho que Paulo nos dá. Pastor Adolfo, deseje mais. Então que nessa noite seja uma noite do Senhor renovar no coração mais de Deus, mais de realizações. Versículo 13 diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançar é apropriar-se. Paulo dizia, eu ainda não alcancei totalmente aquilo que gostaria. E lá no versículo 12, ele já fala um pouco sobre isso. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Paulo sabia que ainda tinha um caminho a trilhar.
E era importante trazer esse princípio de desejar mais. Então vamos pensar algumas coisas. O que Paulo já havia conquistado? Se você perceber pela história do Novo Testamento, uma das primeiras realidades, Paulo, dentro do mundo da sua época, alcançou uma posição impressionante diante do judaísmo. Isso foi tão verdade que Paulo tinha cartas e direito do judaísmo para perseguir a igreja. Era um homem de destaque. Era um homem que, quando falasse algo, os judeus respeitavam. Até que um dia, o apóstolo Paulo, até então chamado Saulo, tem um encontro extraordinário com Jesus Cristo, indo num caminho para Damasco. Ali foi um momento transformador da vida do apóstolo Paulo. Paulo conhece a Jesus Cristo e o poder de Jesus Cristo. Quando ele tem essa experiência, ele pergunta: Senhor, quem tu és? E o Senhor Jesus responde a Paulo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E lá em Atos 9 nós já temos uma profecia. Ali o Jesus já diz para ele: olha, você tem sido separado como um vaso para levar a mensagem a todos aqueles que não conhecem ao Senhor. Paulo então se torna o 13º apóstolo de Jesus Cristo. Foi discipulado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Teve a gloriosa experiência de ser arrebatado. E viu coisas extraordinárias. E a Bíblia diz que Deus não permitiu que o apóstolo Paulo nos escrevesse. Segundo os estudiosos, Paulo caminhou cerca de 22.000 quilômetros, falando a respeito do amor de Deus ao mundo da sua época. Foi o maior fundador de igrejas que nós temos notícia do Novo Testamento, e o maior escritor de cartas do Novo Testamento. Pastor Adolfo, quando eu vejo isso, eu penso: desejar mais? E o conselho de Paulo é: desejar mais. Querer mais do Senhor. Agora, como querer mais do Senhor? O que eu preciso entender é que a cada dia que Deus nos dá, a cada dia que Deus dá ao pastor Adolfo, precisamos entender que o nosso coração precisa estar em harmonia com o coração do Senhor. Olha, uma das realidades que Paulo nos mostra, lá em Romanos 1,16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que fazia o apóstolo Paulo caminhar era ter conhecido a graça do Senhor e saber a importância do mundo da sua época conhecer. E aí lá no capítulo 10 ainda de Romanos, ele diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Paulo estava preso, mas o desejo dele é que a Europa, se você perceber pela carta de Romanos, conhecesse ao Senhor Jesus Cristo. Pastor Adolfo, como eu gostaria de ter tempo para aprofundar isso. Mas nessa noite eu quero convidar o Senhor: renova os sonhos. Porque para nós, o desejar mais começa em sonhos. E relembrar que somos chamados do Senhor para uma obra. Sonhos, quando encontram a vontade do Senhor, se tornam projetos e vontade de Deus nas nossas vidas, que transformarão a nossa história e a história das pessoas que estão ao nosso redor. Você quer ver algo interessante, pastor? Você conhece a história do pastor batista Martin Luther King? Ele tem um discurso maravilhoso. E o que movia esse pastor, ele era negro. Nos Estados Unidos, o preconceito lá racial é muito grande. E ele pensava assim: uma nação que conhece a palavra não pode viver isso. E aí ele tinha uma expressão famosa: eu tenho um sonho. E através dessas mensagens, trazendo os princípios da Bíblia, ele transformou as realidades dos Estados Unidos, que ecoa até os dias atuais. Pastor, é preciso sonhar. Mas sonhar na presença do Senhor, para que os projetos de Deus tenham espaço no seu coração. Fala ao Senhor porque conheça o Senhor. Os seus sonhos é de cumprir a vontade do Senhor. E aí nesse momento os nossos sonhos se tornam projetos. E aí a fé é importante. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus vai te dar muito mais, mas o seu coração precisa desejar. Segundo princípio, igreja, nesta noite, que eu vejo com o apóstolo Paulo: prossiga sempre
prossiga sempre. Pastor, prossiga sempre. Será que era uma prisão domiciliar que seguraria Paulo? É a Covid-19 que te segura? A resposta é sua. Quando lemos esses poucos versículos, você vai perceber que algumas palavras são impactantes do que Paulo fala à igreja de Filipos. Porque a igreja de Filipos nasceu dentro de uma prisão. Essa igreja sabia o valor de uma luta e o mover do Senhor quando a igreja crê. Porque enquanto Paulo e Silas cantavam, as prisões foram abertas. Então a igreja precisa entender que quando há luta, que quando há dificuldade, o poder de Deus se manifesta. Então, se estamos em tempos difíceis, o poder de Deus vai se manifestar na igreja e veremos a glória do Senhor no nosso meio. Você crê nisso? Agora é preciso prosseguir. Aí no versículo 12, Paulo diz assim: prossigo para o alvo. Prossigo para alcançar. No versículo 12 e no versículo 14, prossigo para o alvo. E a outra palavra é esquecendo-me. São palavras de ação. Eu me recordo quando eu estudei administração, eu tive um professor que eu gostava muito, e ainda gosto dele. E ele falava assim, pastor Adolfo: gestão é igualzinho dirigir um carro. Você precisa olhar para frente e manter os olhos no retrovisor para ver o que está acontecendo atrás. E aí ele falava: faça a gestão vendo as conquistas que já foram realizadas, mas o olhar é lá na frente. E ele falava assim: quem olha para trás não caminha e pode cair. Olha só um princípio dentro de uma sala de estudo de administração. Mas Paulo já falava isso. Então uma caminhada ministerial é assim. Precisamos ver a linha do tempo. O que Deus já fez? Coisas tremendas. Mas se o senhor com a experiência ministerial ficar só pensando o que Deus já fez, o senhor não vai caminhar. E o propósito de Deus é prosseguir. Se você ficar olhando o seu ministério das coisas que Deus já fez, você vai ficar feliz, mas Deus tem mais. Então é importante olhar no retrovisor ministerial que Deus já fez, para que quando vierem as lutas, você não desanimar. Agora, o presente é renovar aquilo que Deus tem. Então, uma das coisas que eu tenho pedido ao Senhor: renova o nosso coração a visão do Ministério Rocha Eterna, ser a igreja que Jesus Cristo propôs. Irmãos, Deus sabe que haveria pandemia, mas nós queremos ser a igreja que Jesus Cristo propôs, com Covid, sem Covid, porque Ele é o Senhor. A nossa missão como Ministério Rocha Eterna, fazer discípulos. Que coisa boa. Pastor, eu creio que o Ministério Rocha Eterna está pregando e muito. Eu tenho crido nisso. Oliveira, eu tenho percebido isso, Carmo da Mata, e acredito que aqui também tem sido verdade isso. Precisamos falar, renovar o que Deus tem para nós. Somos peregrinos aqui, então é prosseguir. E onde deve estar os nossos olhos? Jesus está voltando. E 1 Coríntios 13 diz que nós seremos como Ele é. Você pode dar uma glória a Deus? Estamos num tempo ainda difícil, mas nós seremos como Jesus Cristo é, por causa da obra que Ele fez lá na cruz do Calvário. Somos filhos de Deus, família de Deus, mas é preciso prosseguir. Pastor, ainda não é tempo de descansar, viu? É tempo de prosseguir, não é? Eu brinco com o pastor Adolfo, vou falar com você. Eu brinco com ele que não existe aposentadoria na Bíblia. Existe nas nossas leis, né, pastor André? Não existe aposentadoria. O crente trabalha até Jesus chamar. Amém? Então é preciso prosseguir. Pastor, prossiga. E o Senhor não está só. Primeiro, o Senhor está debaixo da graça e proteção do Senhor. Segundo, tem um ministério que está com o Senhor. Vamos prosseguir. É fácil? Não é não. Mas não desanima. Vamos prosseguir. Terceiro e último princípio para eu fechar a minha palavra. Pastor Adolfo, os dias não são fáceis, as experiências serão desafiadoras, mas guarde
a fé, pastor. O apóstolo Paulo, agora próximo da sua morte, segundo estudiosos, já ali por volta do ano de 65, talvez até 67, ele escrevendo a carta a Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando eu ouço esse versículo, leio esse versículo, eu paro para pensar, pastor, foram poucos anos de Filipenses para Timóteo. Em Filipenses, Paulo diz assim: eu prossigo. Em Timóteo, Paulo está falando assim: completei a carreira. Segundo estudiosos, dentro de pouco tempo, o apóstolo Paulo foi martirizado pela perseguição do Império Romano. E quando eu olho esse texto, o que eu aprendo com Paulo, próximo da sua morte, completa bem a sua carreira. Completa aquilo que Cristo te chamou. E guarda a fé. Guarda a fé. Se algo tem sido questionado nesses dias é a nossa fé. Guarde a fé em Cristo Jesus. Hebreus 11:6 nos mostra por que é importante guardar a fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé em Cristo nos faz crer que Deus existe. Quem o ama, quem o serve, é presenteado pelo Senhor. Paulo estava próximo de partir, mas o coração tranquilo: completei a carreira que o Senhor me deu. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, não sei quanto tempo de vida o Senhor tem, mas isso precisa mover o nosso coração. Não é para deixar para amanhã o que Deus tem te chamado a fazer hoje. Não sabemos o tempo que temos. É importante que a igreja, cada dia, cada aniversário, seja de igreja, seja o seu pessoal, e hoje é do pastor Adolfo, tenha isso no coração. E aí a pergunta de Jesus em Lucas 18:8 diz: digo-vos que depressa Deus fará justiça aos seus escolhidos. Contudo, quando vier, o Filho do Homem achará porventura fé na terra? Pastor, a fé nos faz querer mais e nos faz prosseguir. Então, desses 3 conselhos, que a cada dia o Senhor possa perceber como vai sua fé. Se ela estiver atuante, você está no caminho dos princípios do apóstolo Paulo. Igreja, se percebermos isso, estaremos caminhando para encontrar com o Senhor em breve. Eu preciso fechar, porque o decreto daqui também nos mostra que não é possível ter um culto maior. Mas já foi alegre compartilhar com você esses princípios. E aí, pastor, eu quero fechar com o pastor Marta. Ele diz uma coisa que nós vamos entender: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente, de qualquer jeito. Ele diz: prossiga. Que Deus abençoe. Receba o abraço do Ministério Rocha Eterna, que ama muito a sua vida, o seu ministério. E que seja um ano de vitória, de bênçãos, em nome de Jesus. Deus Pai,